Olá, boa noite. Eu sou a Jaqueline, estudante de Pedagogia pela Uniaselv e venho apresentar a vocês o meu trabalho de conclusão de curso, temido TCC. Que ao desenvolver a gente percebe que nem é tão temido igual assustam a gente. Nosso tema escolhido foi formação de profissionais na área da educação. Eu digo nosso, pois ele foi feito em dupla, eu e meu amigo Vitor Hugo, que desde o primeiro semestre estamos juntos e vamos finalizar juntos, com fé em Deus. A formação de professores é uma questão muito complexa, porque está ligada não só à questão curricular. A formação, preparação de conhecimentos, ela também está ligada à questão de orçamento, de Estado, políticas públicas, verbas que são destinadas a isso. Grande mecanismo de formação, de mão de obra, tudo isso são fatores que influenciam em todo o processo de formação de professores, inclusive questões internacionais. A partir daí, percebemos que essa questão é extremamente complexa e cognitiva da profissão. Por outro lado, a formação de professores está ligada sobre a baixa remuneração, a desvalorização da profissão, as más condições de trabalho, ao controle, à burocracia, o baixo status social. São vários fatores correlacionados que estão ligados à formação de professores, que não é uma profissão como outra, é uma profissão extremamente complexa. Além de todos esses fatores, existe uma série de estereotipos que diz que a profissão docente é um sacerdócio, uma espécie de caridade, que o professor ele tem que ser uma pessoa sábia, bondosa, religiosa, tudo isso e mais. A formação docente no Brasil iniciou basicamente no século XIX. Essa formação docente teve basicamente o legado, a questão, a igreja. Não podemos esquecer que os primeiros professores foram os padres jesuítas, quando chegaram ao Brasil. E essa formação religiosa dos professores vem nos acompanhando desde essa formação até o século XIX. Ela era muito precária. Como o Vygotsky relatava, que existia uma grande quantidade de desajeitados, ex-soldados e solteirões trabalhando como professores. Havia esse estereotipo que a pessoa, se não desse certo na sua formação, na sua profissão, ele poderia sim virar um professor. Bastava ele saber ler e escrever, ele podia virar um professor. Essa formação de professores no Brasil veio a surgir no final do século XIX para o início do século XX. Veio a se tornar magistério porque tinha uma quantidade de professores que eram leigos, quase sem nenhuma formação. Na época, o império só precisava ser alfabetizado para poder dar aula. Existia também o tabu de que somente mulheres poderiam ser professoras, homens não podiam. Em 1934, com a criação da USP, que se estabeleceu alguns parâmetros para estruturar essa informalidade, chegou hoje na LDB, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Até os anos 90, ainda existia uma grande informalidade de formação de professores. As questões da educação no Brasil, ainda há muita falta de professores. Muitas crianças ainda estão fora de sala de aula. E tantos outros que têm a possibilidade de estudar vão apenas por ir. Desrespeito os professores, não querem nada com nada, vão porque é a obrigação que os pais colocam para poder ir. Nós que estamos iniciando, temos um longo caminho a percorrer, por isso devemos estar sempre em formação, fazer uma formação continuada para que possamos estar envolvidos cada vez mais com a educação. Ser professor é uma profissão bela, enriquecedora,
pois é a única profissão que gera todas as outras profissões. E pedagogia por amor. Eu, por exemplo, desde pequena, sempre tive uma paixão por sala de aula. Eu moro no Goiás, minha tia mora na Bahia. Ela era professora de educação infantil. E eu sempre, nas minhas férias daqui, eu corria pra mim pra lá. Lá, até o barulhinho que ela ia fazer as vogais para as crianças no outro dia, até aquele barulhinho que quando você vai escrever, que você passa a mão, você faz aquele barulhinho, aquilo ali mexia comigo e eu nunca tomava iniciativa, né? Depois de grande, né? Depois que tinha terminado meu ensino médio, sempre tinha vontade, mas por questões financeiras também, não corria atrás. Até que chegou um determinado momento, eu falei assim, não, agora é hora. E fui, graças a Deus, e espero concluir também, porque paixão por sala de aula eu tenho de sobra. É um lugar que me dá uma paz quando eu vou para a escola. E que Deus abençoe, que nós sejamos como o professor Robson, professor de escola integral, professor universitário, e que a gente nunca pare, meus amigos. Ajudar o próximo é tão bonito, assim, a criança tá ali querendo descobrir uma coisa e se ajuda, é prazeroso demais. Obrigada.